Amém, graças a Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, permaneça com todos nós. Nós estamos aqui nesta manhã para termos esse momento de reflexão, usando a palavra de Deus como fundamento para o que nós vamos refletir. E oramos para que Deus, nosso Pai bondoso, em nome do Senhor Jesus, faça com que a sua boa palavra penetre no nosso coração, no nosso espírito e produza em nós o seu real significado. Nós vamos falar um pouco sobre uma pergunta que nos veio a respeito da vida e o seu sentido. A pergunta é mais ou menos assim: se não houvesse consciência de Deus, a vida teria algum sentido? Se não houvesse consciência de Deus, consciência do pós-morte, a vida mesmo assim teria sentido? A resposta pronta, direta para essa pergunta é que não. A vida em si, a existência em si, ela não tem sentido. A vida em si é apenas um momento que passa rapidamente e carregado de situações negativas, algumas positivas, e provoca no indivíduo a angústia da própria existência. Então, se Deus não é real para a pessoa, se ele não existe para a pessoa, se a vida após a morte não é uma realidade para a pessoa, esta vida passa a ser uma vida sem razão de ser. Então a resposta primeira, direta, é esta: sem Deus, a vida não tem sentido. E Eclesiastes é um dos livros da Bíblia que trata sobre essa questão, e ali o pregador, ele coloca a situação humana em três questões. Primeiro, ele fala do ser humano na sua existência natural, como se ele não tivesse uma alma, não tivesse um espírito. O ser humano tal qual qualquer outro ser nesse mundo, um animal, uma planta. Então ele nasce, morre e é só isso. Depois ele coloca uma alma nesse ser material. Então o homem passa a ter consciência de si, mas essa consciência de si não lhe ajuda em nada, porque ele passa a ter noção de quem ele é e do que ele está vivendo, mas não pode alterar nada em relação a isso. Então, uma alma num ser material não dá sentido nenhum, pelo contrário, agrava a situação da pessoa, porque agora ela, além de viver sem sentido, ela tem consciência que está vivendo sem sentido. Então isso é um peso que a pessoa terá que carregar. No terceiro momento, ele coloca um espírito nesse ser que agora é material e psíquico e também espiritual. E com essa dimensão espiritual, ele passa a ter consciência de Deus, da existência de um ser transcendental, um ser para além do natural, mas ele não tem condição de si mesmo de saber quem é esse ser. Então a sua vida passa a ser vivida em função dessa expectativa do que esse ser maior, esse ser superior, vai fazer com ele no seu dia a dia. Então a partir daí nascem as religiões, nasce o sacerdócio, nasce os rituais, as práticas todas cerimoniais da religião, com o objetivo de aplacar talvez a ira desse suposto Deus ou desconhecido Deus, de amenizar a situação psicológica e assim tentar uma vida que tenha, para além dela, uma razão de ser, mas que não se aplica diretamente ao sujeito, porque ele não tem conhecimento desse Deus e nem do que estará para além
desse tempo. E assim, a vida passa a existir nessas três dimensões e nenhuma delas satisfaz o ser em si, porque não dá sentido nenhum. Se ele é só matéria, nasce, morre, pronto. Se ele tem uma alma consciente, ele tem consciência da sua existência e das coisas que lhe acontecem, mas não pode alterar isso em momento algum. E se ele tem consciência de Deus, mas não tem conhecimento de quem é esse Deus, ele tenta viver em função desse Deus, mas estabelecendo ele mesmo aquilo que ele acha que vai agradar esse Deus. Nesse terceiro momento, ou nessa terceira situação, a Bíblia nos apresenta o livro de Jó. Jó é bem isso. Jó é um sujeito religioso, mas a sua religião é baseada naquilo que ele aprendeu a respeito de um suposto Deus. Então ele crê na existência de um Deus, do qual ele sabe que precisa agradar. Ele aprendeu isso talvez dos seus antepassados, do contexto social do qual ele vivia, mas ele não tem nenhum conhecimento da realidade desse Deus, como ele é, do que ele gosta e assim por diante. Então ele passa a viver religiosamente em função desse Deus, ele pratica tudo aquilo que ele acha que é agradável a esse Deus, ele procura uma vida moral, uma vida ética, uma vida justa diante dos homens e desse Deus, para, de fato, ser abençoado e protegido, guardado por esse Deus de todas as contingências desta vida. E, de repente, acontece com ele aquilo que ele dizia temer que acontecesse. De repente, vem sobre ele toda uma catástrofe, onde ele perde os bens, perde os filhos, perde a saúde, perde tudo. E quando ele se vê nessa situação, ele entra em crise, sua fé, sua crença, sua religiosidade não dá conta disso, e aí ele passa a protestar veementemente contra esse suposto Deus. Daí ele passa a desafiar esse Deus, ele passa a exigir que esse Deus se mostre. Ele diz, se Deus faz as coisas atrás das cortinas, mas não se apresenta, não encara a gente para discutirmos as questões, que Deus é este? Se ele está comigo, mas eu não posso vê-lo, se ele anda no meu caminho, mas eu não o sinto, e ele vai amontoando questões que estão no coração dele, e a sua vida agora, mesmo crendo em Deus, ele está zangado com esse Deus, porque nada daquilo que ele praticou como sendo para ele motivo de ser abençoado resolveu. Então ele está vivendo uma crise financeira, física, de família. Quer dizer, ele está dentro de uma situação complicadíssima. E os seus amigos lhe dão muitas respostas, mas nenhuma resposta dada pelos seus amigos atende à sua realidade. Ele também aceita, em parte, as colocações que os seus amigos fazem, mas essas colocações não lhe ajudam em nada nessa situação. Então, Jó segue protestando, segue contrário a Deus, exigindo que haja um juiz para julgar a sua causa, porque ele se coloca como uma pessoa justa, e o fato é que nada disso acontece. No final do livro, nós temos a revelação de Deus. Deus fala com Jó. Jó ouve, não sabemos como isso se deu de fato, mas o certo é que ele ouve Deus falar com ele, e quando Deus fala com ele, ele passa a compreender a vida para além dessa questão da religião, da fé e do modo de ser humano neste mundo. No final do livro, ele faz duas declarações que são as principais do seu livro. A primeira, ele fala da sua religiosidade baseada nas informações que ele tinha a respeito de Deus. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Toda a minha fé, toda a minha crença, toda a minha dedicação, tudo aquilo que eu fazia em nome de Deus e para Deus,
não se baseava numa experiência minha, num conhecimento meu, mas naquilo que me falaram que era para que eu fizesse. Então ele vive essa situação superficial, baseada numa informação exterior, e depois ele diz, mas agora, a partir de agora, desse momento em que eu estou, os meus olhos te veem, ou seja, agora eu te conheço, agora a experiência de Deus é minha. Não é necessário mais que alguém me fale de Deus, porque eu conheço Deus, eu experimentei Deus, e a partir desse momento toda a minha vida será vivida em função dessa minha experiência, desse meu conhecimento, e não mais em função daquilo que eu supostamente achava que era Deus e que era a vontade de Deus. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa situação. Então, o homem sem a consciência de Deus, ele vê a vida completamente esvaziada de qualquer possibilidade de sentido. O homem consciente de si, da sua realidade existencial, ele também não encontra sentido, porque não há nada para além disso. Viver para isso é sofrimento. E no terceiro momento, uma fé em Deus baseada apenas numa suposição, ela também não ajuda, porque ela vai provocar no ser humano trabalhos e práticas religiosas que não atendem à realidade de Deus e nem da pessoa, e tudo acaba em frustração. Nós vemos isso hoje, conversando com as pessoas que se encontram em situações difíceis, que estão na mesma situação de Jó, porque a sua fé, a sua crença se baseava nas informações e não na experiência própria. Então, Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, falando mais ou menos dessa situação, ele está falando aqui sobre a ressurreição, mas a ideia por trás da ressurreição que ele coloca aqui é a não existência de Deus, né? Se Deus não existe ressurreição. Quer dizer, a gente morre e acabou. E se a gente morre e acabou, que sentido tem a vida? E aí ele coloca uma máxima do seu tempo, que talvez fosse antes até do seu tempo, e se a vida é só isso, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a vida é isso, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então nós vamos encontrar em Eclesiastes 3 situações que não resolvem a vida. Nós vamos encontrar em Jó 2 situações que também não resolvem a vida. E vamos ver em Paulo, o apóstolo Paulo, olhando toda essa dimensão natural da existência, também como se ela não valesse a pena. Então, resumidamente é isso. Sem a consciência de Deus, a vida em si não tem nenhum sentido. Nós temos depois, agora num segundo momento, um Deus que se revela. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é o testemunho da revelação de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia para conhecermos aquilo que Deus fala de si, fala de nós, fala da vida, fala do presente, fala do futuro, fala do passado. Então nós buscamos na Bíblia conhecer Deus, a nós mesmos e a vida como ela deve acontecer. Mas a Bíblia é um livro e ele é passivo de interpretação. Então cada um vai para a Bíblia e lê a Bíblia a seu modo. Um vê um tipo de Deus na Bíblia, outro vê um outro tipo de Deus. Um vê Deus mais exigente, outro vê um Deus mais liberal, um vê um Deus de amor puro, outro vê um Deus tirano. E assim cada um que lê a Bíblia faz da Bíblia o seu próprio conhecimento de Deus, de si mesmo, da vida presente e futura. E nós vamos perceber que mesmo tendo a Bíblia como revelação de Deus, não atende à necessidade do sentido da existência humana, porque cada um vai apresentar um caminho. Então nós temos aí N caminhos para apresentar diante da humanidade, partindo do mesmo livro chamado Bíblia.
Então, dentro da Bíblia, nós vamos ter primeiro o judaísmo, que recebe a revelação de Deus, recebe as leis, recebe os profetas, e eles têm uma vida de serviço para esse Deus, mas à medida em que eles vão se desenvolvendo como povo, como nação, eles vão se afastando desse primeiro conhecimento, dessa primeira revelação de Deus, e a própria vida judaica, os próprios judeus, claro que dentro do judaísmo, da nação de Israel, muitos deles viveram fielmente a Deus, mas no geral, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, ele vê um povo completamente alienado de Deus. Embora falando de Deus, ensinando Deus, os ensinadores, Jesus diz, vocês que ensinam o povo são hipócritas, são atores fingidos, né? Na verdade, vocês estão ensinando ao povo a respeito de um Deus que vocês não conhecem, que vocês não sabem daquilo que é a vontade dele. Vocês estão ensinando um livro que vocês não conhecem. E aí ele fala para os saduceus, por exemplo, vocês erram por 2 motivos. Primeiro, vocês não conhecem a Deus. E segundo, vocês não conhecem as Escrituras. Então, Israel está afastado de Deus, tanto no conhecimento como na prática do servi-lo. E o Senhor Jesus denuncia isso. Então, mesmo o judaísmo, com toda a revelação de Deus, com toda a carga dos profetas sobre eles, viveram fora do sentido da existência daquilo que é a realidade de Deus. Então, Jesus não encontra em Israel um povo vivendo o sentido real da vida em Deus e com Deus. O Senhor Jesus anuncia o reino de Deus, ele prega o reino, e ele fala do reino em 2 situações também. Ele fala do reino escatológico, o reino que virá, o reino que será pleno no universo inteiro, quando Deus será tudo em todos. Depois ele fala do reino num sentido mais imediato, o reino agora, o reino aqui, da vida acontecendo no reino a partir dessa compreensão de Deus. E antes dele deixar esse mundo, ele coloca uma terceira questão, que é a questão da igreja. Ele prega o reino, anuncia o reino, mas diz, antes do reino ser estabelecido, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja vem para atender uma necessidade do Senhor, do próprio plano de Deus, dentro de um espaço de tempo antes da vinda do reino escatológico. Jesus ensina aqueles seus primeiros discípulos a respeito disso, depois ordena que eles saiam pelo mundo afora, fazendo discípulos em todas as nações, e assim construindo essa igreja, edificando, formando essa igreja. Ele volta ao céu, os discípulos recebem o Espírito Santo, conforme prometido, e eles iniciam, então, todo esse trabalho de construção ou edificação dessa igreja, não do reino de Deus, mas da igreja. A igreja não é o reino, não pode ser confundido. Aqueles primeiros discípulos começam a pregar essa visão desse novo povo que Deus está construindo, de judeus e gentios, para formar um povo só, que será a sua igreja, e que futuramente no reino escatológico será o sacerdócio real. E no 1º século, 2º século, 3º século da igreja, isso parece que vai sendo pregado e quase que vivido, mas de repente a igreja ela sofre um corte nessa visão. Ela se romaniza, ela deixa de ser a igreja de Cristo para se tornar igreja romana, e quando ela se torna igreja romana, ela assume para si todas as funções do Império Romano. Então ela forma um centro de comando em Roma, e toda a cristandade vai viver em função desse centro. Então esse centro passa a comandar o que é ser cristão, o que não é ser cristão, o que é doutrina verdadeira, o que é doutrina falsa, e eles vão se colocando pouco a pouco como mediadores dentro da igreja. Então aqueles que se tornam cristãos
não pode chegar a Deus senão por intermédio deles. Então eles vão manipulando a ideia do cristianismo e faz do cristianismo um centro de poder, de comando, de política, de tudo aquilo que é próprio do terreno, do natural. E a igreja, então, ela deixa de ser a igreja de Cristo no sentido primeiro da sua construção e se torna, agora sim, um reino, mas não o reino de Deus, um reino dos homens. E esse comando sobre a vida cristã, a vinda com Deus, que esse centro, esse clero, esse magistério chamado assim, passa a controlar e a dominar a vida dos cristãos, e isso vai por mais de 1000 anos. Depois nós temos uma tentativa de libertação disso. A reforma protestante vem com a proposta de libertar a igreja desse jugo, para que os cristãos vivam a sua experiência de Deus com Deus e não através de um centro de comando. Mas a reforma também não dá conta disso, porque a própria reforma vai estabelecendo os seus próprios centros. Nós tínhamos um centro de comando na Igreja Romana. Com a reforma, nós vamos ter muitos outros centros, porque cada denominação forma o seu próprio centro. Então, nós vamos ter o centro luterano, o centro presbiteriano, o centro batista e centro anglicano, e cada um tem lá o seu comando. Quem pertence àquela denominação vai ter que viver de acordo com aquele comando. Fora daquilo, não estará vivendo com Deus ou para Deus. Então, veja que as pessoas, mesmo dentro da fé cristã, não vão encontrar o sentido real da vida, conforme ensinado por Jesus, porque ele é corrompido, ele é desviado do seu propósito. E mais tarde, nessa busca, nasce o pentecostalismo, o Pentecostes, essa ideia de vivermos através do Espírito Santo. Se nós recebemos o Espírito Santo nos guia, então nós temos que viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orienta. E essa igreja pentecostal, ela passa essa ideia para a cristandade, mas ela também forma o seu centro de comando, e o Espírito Santo só atua a partir desse centro. Então esse centro vai decidir o que é o Espírito Santo, o que não é o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que está falando, quando não é o Espírito Santo que está falando, como se tivesse um critério para fazer esse julgamento, coisa que também não tem. Então, essa ideia de viver a vida cristã a partir da orientação e direção do Espírito não acontece, e a cristandade fica totalmente alienada daquilo que seria a proposta do Senhor. Então, para a gente fechar, resumindo aqui, no primeiro momento, a vida sem a consciência de Deus, ela não tem sentido, porque é nascer e morrer e só isso. A vida com a consciência de si também não tem sentido, porque além do nascer e morrer, a pessoa passa a saber que a vida é só isso. Então, isso é a angústia da existência, sofrimento da existência. A vida com a ideia de Deus também não resolve, porque sem o conhecimento de Deus, a própria pessoa vai tentar estabelecer o que é, o que não é que ele quer. Então, cria-se toda a religião, cria-se todo um comando sacerdotal que manipula esse Deus e a sua vontade, e o povo terá que viver para servir essa casta sacerdotal, juntamente com a realeza, primeiramente. Depois nós temos o judaísmo, que traz a revelação de Deus através das Escrituras, mas as Escrituras também passam a ser interpretadas de acordo com a vontade e a disposição de cada um. Então, aí mesmo dentro do judaísmo, nós temos várias ideias de Deus e do que é a lei, etc. Vem o Senhor Jesus, censura todo aquele movimento, estabelece aquilo que é, de fato, o sentido da existência, voltada apenas para Deus, como Pai, Deus Pai, presente sempre. Anuncia o reino, um dia Deus estará presente, reinando sobre tudo e todos. Mas antes desse reino, dá início à igreja para desenvolver essa realidade. A igreja começa realizando isso, mas logo ela se perde, ela se corrompe, ela se desvia do propósito,
E aí nós temos 2000 anos de igreja e hoje nós vivemos um caos cristãos, porque nós temos inúmeras denominações, cada uma delas com a sua própria ideia de Deus, própria ideia de Cristo, própria ideia de salvação, própria ideia do que é e o que não é a vida no Espírito. E assim nós temos uma igreja dividida, um povo dividido, um cristianismo que está o tempo todo brigando entre si, é uma guerra civil que se instaurou aí, e o sentido mesmo da vida se perdeu, porque tudo passa em função de servir esse centro de comando e defender a sua denominação. Então os cristãos vivem mais para defender a sua ideia de cristianismo do que de fato para servir a Deus. O que é preciso, diante de tudo isso, colocado assim rapidamente, com todos os riscos, né, que isso traz para a gente? Bom, o que nós temos que fazer hoje é voltarmos para Cristo, é olharmos para Cristo, compreendermos Cristo naquilo que Ele é de fato, compreender a mensagem que Ele trouxe para nós, a partir da revelação de Deus, ter uma experiência, note, aqui é o ponto-chave da questão, ter uma experiência pessoal com Ele, não é o fato de crer nele, não é o fato de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Para além disso, é necessário ter uma experiência com Ele. Experiência, não dá para explicar o que é uma experiência de Cristo, uma experiência de Deus. Rudolfo Otto, um dos escritores do século XIX, eu acho, ele falava muito dessa experiência, né? Ele tentou levar o cristianismo para essa experiência. Então, é uma experiência que você tem de Deus, ela é sua, você sabe que ela está ali, e a partir dela a sua convicção de fé e de vida com Deus acontece, e você se torna completamente independente de doutrina, de dogmas, de comando, de centro. Você passa a viver a sua vida com Deus a partir de Cristo. Então você se une com Cristo e em Cristo você vive a sua realidade cristã. E o sentido dessa existência em Cristo, primeiro, é a existência na perspectiva do reino de Deus. Viver em função do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando voltamos para Cristo e temos essa experiência de Cristo, nós nos libertamos de todas essas amarras que foram construídas e sendo construídas através do tempo. Então, nós vamos viver um cristianismo independente e livre. Nós e Deus, Deus e nós. É a partir daí que a gente vai viver aquela experiência relatada também, talvez, no livro de Martin Buber, eu, tu, eu, isso, eu, grande, tu, que é Deus. E para Buber, o único ser humano que viveu plenamente essa experiência foi o próprio Jesus de Nazaré. Sendo Buber judeu, vivendo o judaísmo, sendo teólogo, então ele compreendeu a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, como sendo o único homem capaz de ter vivido essa experiência do eu, tu, eu, isso, eu, grande, tu, que é Deus. Então, Jesus vivia a sua experiência de Deus, com Deus, nessa dimensão da realidade do eterno, vivia o eu, tu, a partir dessa experiência com Deus, vivia o eu isso a partir dessa experiência do Deus eterno. Então a vida de Jesus acontecia a partir daquilo que era a sua vida com Deus, e não daquilo que era doutrina, que era lei, que era norma, ou qualquer outra coisa. Então essa experiência da vida como Cristo, ela só vai acontecer quando nós tivermos essa experiência pessoal de Deus. Fechando, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, no verso 20, ele diz: nós temos a unção do Santo, ou seja, nós temos o Espírito Santo. Nós, cristãos, em Cristo, temos o Espírito Santo.
Cada cristão tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, vive em nós. Ele é o selo da nossa redenção, ele é o penhor da nossa salvação. É ele o garantidor dessa nossa vida nova em Cristo. E depois, ele, do verso 27, ele acrescenta: e esse Espírito que nós recebemos, é ele que nos ensina todas as coisas. Portanto, não temos necessidade de que ninguém nos ensine coisa alguma. Claro, João está falando dessa experiência. Essa experiência da vida com Cristo, ela só pode ser ensinada pelo Espírito Santo. E a partir dessa experiência, a vida cristã acontece numa dimensão da eternidade, não mais em função de uma denominação, em função de um sacerdócio, em função de norma, de lei, de moral, de ética. E a vida deixa de ser vivida nessa expectativa do que poderá acontecer e passa a ser vivida na perspectiva do que ela é aqui e agora e do que ela continuará sendo na eternidade. E aí a vida, sim, agora sim, ela ganha sentido. Então, agora ela tem uma origem, agora ela tem uma natureza, agora ela tem um propósito, uma missão, e ela tem um destino. A partir dessa experiência, a gente passa a ter consciência da nossa origem, da nossa natureza, da nossa missão enquanto existência e do nosso destino, para onde estamos caminhando. E aí a vida toda passa a ser vivida nessa luz, nessa compreensão maior do amor de Deus. Mas isso anula, isso desfaz com as contingências da existência? Não, claro que não. Mesmo tendo essa experiência, mesmo tendo toda essa perspectiva de vida, os acontecimentos vão continuar existindo sempre. O bom, o ruim, situações positivas, situações negativas. Tillich, um dos teólogos bastante conhecidos, ele vai tratar a vida cristã a partir das contingências em certos pontos. Então, você é cristão, mas isso não significa que você não vai ficar doente, não vai ter problemas financeiros, não vai perder o emprego, não vai sofrer um acidente de carro. Quer dizer, o fato de você ter experiência de Deus e ser um cristão autêntico não lhe protege de nada daquilo que é da existência. Nós existimos numa situação onde tudo pode acontecer. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia. Tem gente que pega o vírus e morre. Outros pegam os vírus e nem sente que pegou. E é assim, a vida é assim. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. É da existência, é da vida, mas não é isso que vai fazer com que a nossa vida aconteça. E o maior exemplo, talvez, o maior exemplo conhecido disso é o de Viktor Frankl, bastante conhecido também, que viveu como judeu no campo de concentração e conseguiu sair de lá inteiro. Perdeu tudo, só não perdeu a vida, e saiu de lá e continuou a sua existência numa dimensão gloriosa que até hoje nos ensina a viver de maneira plena a partir dessa perspectiva da eternidade. Então não é que porque eu tenho experiência de Deus, porque eu vivo com Deus, porque eu sou cristão autêntico, que eu não vou ter problemas na vida. Mas o sentido da vida não está nos acontecimentos da vida. O sentido da vida está naquilo que ela é a partir do seu Criador. Por que é que eu existo? Deus me criou para quê? É aí que está o sentido. Então, em pouquíssimas palavras, nós, nesta manhã, deixamos isso para refletirmos. Se não há consciência de Deus, há sentido para a vida? A resposta é não. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se temos consciência de Deus, a vida tem sentido? Sim, tem sentido. Mas essa vida com Deus precisa ser compreendida nessa dimensão do que ela significa a partir de Deus e não a partir de si mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine através do seu Espírito Santo que está em nós e que nós possamos compreender isso cada vez mais profundamente
e passar isso para as pessoas que estão buscando seu sentido para a existência, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.